Para formar um território, o que eu preciso? Estrutura, comando, para dizer, esse território é meu e eu preciso defendê-lo, certo? Para isso eu preciso construir alguma coisa, a isso nós chamamos de Estado. Esse Estado pode ser de várias formas, mas eu preciso dizer, a Venezuela é minha. Alguém tem que dizer que esse espaço é meu. Sempre foi assim? Não. Qual foi o último território que entrou para o Brasil? O penúltimo foi o Rio Grande do Sul, né? Vocês sabem disso. Foi o penúltimo. Depois da guerra contra o Uruguai queria a independência do Brasil. O Uruguai fez uma guerra contra o Brasil. Evidentemente que quem lutou na guerra foram os rio-grandenses. E entre 1825 a 1828, essa guerra. E aí terminou com a troca de territórios. A região das Missões do Rio Grande do Sul, que era uruguaia, virou brasileira. E o litoral uruguaio, que era brasileiro, virou uruguaio. E aí se formou o território do Rio Grande do Sul em 1828. E o último, qual foi? O Acre. Pertinho da Venezuela. Porque o Acre era da Bolívia. Mas um cara brasileiro disse que era o presidente. E aí ficou aquela disputa e tinha muito brasileiro naquela região. Aí o Brasil entregou um pedaço desse tamanhozinho para a Bolívia e o Acre veio para o Brasil. Então esse é o último território anexado ao Brasil. Para tudo isso existe a necessidade de um Estado, para isso e outras coisas. Mas aí o que eu tenho que fazer? Centralizar o comando social e legal neste aparelho de Estado. Eu tenho que comandar esse aparelho através do quê? Da repressão, para poder defender o meu território. Eu tenho que ter um exército. Esse exército tem custo e alguém tem que pagar esse custo. Não é isso? O Estado? Eu estou falando bobagem. Não é isso, né? O Estado tem que defender o território. Eu tenho que cobrar das pessoas para poder defender o território. E aí eu tenho que garantir direitos e deveres para todo mundo. Eu tenho que ter leis, regras de funcionamento. E eu tenho que ter o poder de regular o conflito entre as classes, porque como as pessoas têm interesses diferentes, eu tenho que dizer, eu tenho que ter um aparelho que diga, tu tem razão e tu não tem. Eu tenho que ter uma estrutura para dizer que tu está certa e tu está errada. Eu tenho que ter uma justiça. E aí nós temos a origem daquilo que nós chamamos de os de esquerda e os de direita. Considerando que eu tenho que ter justiça, e isso significa dizer que A tem direito sobre B, ou B tem direito sobre A, eu tenho que ter uma estrutura que me permita deliberar sobre isso. Eu tenho um aparato judicial, eu tenho um aparato legal que vai administrar os conflitos nessas questões. Mas a população de qualquer território se organiza a partir de interesses que elas vivem no dia a dia, que elas constroem isto ou aquilo como seus direitos. E, evidentemente, que se constrói, então, posições de um lado e de outro com determinadas características. Essas características determinadas de um bloco que se identifica entre si e outro que tem outras características e que se identificam também entre si, vão se colocar como grandes blocos que a gente acabou, a partir das grandes revoluções, das grandes rupturas políticas que nós tivemos ao longo da história, entre aqueles que a gente passou a chamar de direita e de esquerda. Aqueles que defendiam determinados interesses como justos, com determinadas características, e outros, diferente dos primeiros, que definiam como ser justo e ser direito outras características. E aí, então, passamos a chamar grupos mais relacionados à direita ou à esquerda, por uma razão que nós vamos ver mais adiante.